Eu gostaria de pedir a esta querida e amada igreja que abrisse as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, e nós faremos a leitura somente dos versículos de número 32 até o 34. E o título da mensagem desta manhã: por que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Esse é o título da mensagem. Lucas 23, 32 a 34. Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. A minha versão é na linguagem de hoje. Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos-te gratos, ó Deus, pela leitura da Tua Palavra, pelo entendimento da Tua Palavra, e nesta manhã pedimos-te, ó Deus, que Tu venhas nos dar agora um entendimento mais profundo do que isto que Tu dissestes, Deus, lá no Calvário, quando Tu dissestes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Dá-nos a Tua unção, dá-nos a Tua graça, alcança, Senhor, através da Tua Palavra, toda a Tua igreja presente hoje e nesta manhã, assim como também, Senhor, todos quantos estiverem vendo e ouvindo esta ministração. Pedimos-te, a Deus, a Tua bênção, a Tua graça e a Tua unção, que em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. Amados, o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi crucificado. E Ele foi incumbido de uma grande e difícil tarefa: de salvar toda a humanidade. Antes mesmo da própria fundação do mundo. Quem já existia antes da fundação do mundo? Quem é que existia? Não era o próprio Senhor? Era o próprio Senhor. Então Deus, o Pai, ou seja, é quem, na verdade, junto com o próprio Espírito e o Filho, foram eles os 3 que criaram todas as coisas. E ninguém menos do que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, poderia, na verdade, fazer com os seus lábios esta expressão: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E na verdade, quando nós vemos que, por exemplo, o profeta Miqueias, ao anunciar a vinda do Messias, ele diz que as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E isso nós constatamos no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2. E o interessante, amados, é que o nosso Senhor, como a própria Bíblia diz, pelo fato de já existir antes da criação do mundo, ou seja, Ele, na verdade, naquele tempo, já demonstrava um profundo amor que caracterizava-o pela própria comunhão. E que comunhão era esta? Era a comunhão que ele tinha entre o Pai, entre o Filho,
e o próprio Espírito. Então os três são um somente. E na verdade, na oração sacerdotal também, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse a seu Pai: tu me amavas antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 4, ele colocou e disse estas palavras. E a grande verdade, irmãos, é que quando ainda mesmo não havia nada do que viria a ser criado, o Pai, o Filho, como todos nós já sabemos, eles já existiam. E eles já existiam porque toda a essência da Trindade, toda a essência de Deus é o quê? É o próprio amor. É um amor intenso, porque esta é a essência de Deus. Deus não é amor? Amém, igreja? Então, queridos, a gente observa que no tempo determinado por Deus, que o Filho, ele foi encarregado, no caso, ele foi encarregado de fazer o quê? De vir a este mundo para poder salvar a humanidade. Este encargo que foi dado a ele, por uma tarefa muito árdua. E esta tarefa árdua, ele soube todas as maneiras levá-la e cumpri-la em tudo aquilo que Deus verdadeiramente determinou para que ele assim o fizesse. Ou seja, a própria palavra de Deus, queridos, ela nos explica isso. De que maneira? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, a palavra de Deus explica que ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, nós observamos com isso o quê? Que antes mesmo, antes mesmo de Deus criar todas as coisas, Deus sabia que um dia ele teria que dar o seu próprio filho para que nós pudéssemos então tornar a viver eternamente com ele. Amém, queridos? Então, vamos entender o porquê que Deus então, através de Jesus Cristo, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, não estava cumprida a mais grandiosa missão jamais entregue a alguém? Sim. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu como Filho de Deus na cruz, mas como homem legítimo, ele suportou toda a tortura envolvida no cumprimento da sua própria incumbência. E aí, irmãos, o tempo passava, hora após hora, e ele se mantinha firme, ele não vacilou de maneira nenhuma, padecendo as dores mais cruéis, para poder cumprir, como nós já dissemos, a mais difícil tarefa que foi imposta a algum ser humano, na natureza humana, vamos dizer assim, nesta terra. Mas chegou a grande hora. Jesus, ele para, ele ora, e ele começa a fazer uma oração a favor dos seus próprios algozes. Esta é a nossa visão
a princípio, quando nós lemos as Escrituras Sagradas. Ele estava diante daqueles que haviam torturado. Então ele estava orando, não somente por eles, mas ele também estava orando por uma coisa muito maior que às vezes nós não percebemos. Ou seja, quando ele estava olhando por aqueles que estavam zombando do seu sofrimento, ele pede a Deus que perdoasse, porque eles eram ignorantes da própria natureza amorosa e santa do próprio Deus. E era exatamente por causa disso, amada igreja, que eles estavam agindo daquela maneira. Não foi, na verdade, para justificar, ou seja, os atos, as intenções malignas de seus corações, mas para que desse o cumprimento àquilo ao qual ele viera a fazer neste mundo. Ou seja, perdoar os pecadores. Quem são os pecadores? Quem são os pecadores? Não somos nós? Então, amados, Jesus então, neste momento, um momento crucial, um momento dantesco, um momento horroroso, e nós podemos dizer até um momento macabro, ou seja, ali Jesus, ele se encontra totalmente entronizado, não somente na presença do próprio Pai, mas também ele poderia ter pedido aos anjos, ele poderia ter pedido aos arcanjos, aos querubins, aos serafins, né? Ou seja, para que ele, toda a legião celestial, todo o exército celestial, pudesse vir tirá-lo dali, mas ele não o fez. Ele não o fez porque, na verdade, o Senhor, ele não estava somente fazendo a súplica, mas ele estava fazendo a súplica por toda a própria criação que ele mesmo criou. Glória a Deus. Então, queridos, por que Jesus então falou, pastor? Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu digo que Jesus, irmãos, falou, Pai, perdoa-lhes, porque Adão pecou e trocou a glória de Deus pela desobediência. E agora, o próprio Senhor Jesus Cristo estava nos levando de novo a ver a glória de Deus através dele. Jesus, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque após ele realizar os sinais lá no Egito, ele liberou o povo de 430 anos de escravidão, guiou-os pelo deserto, ele tirou água da rocha, ele desceu o maná, mas o povo murmurou e adorou o bezerro de ouro. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque os profetas que foram enviados, eles operaram sinais através do próprio Deus, mas eles não foram acreditados, eles foram mortos sem honra. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, porque quando ele curou os 10 leprosos ali, somente um voltou para agradecer, então ele estava perdoando também aqueles 9, ou seja, quando o Senhor, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem,
Porque ele acalmou aquela tempestade. Ele andou sobre o mar. Ele alimentou 5.000 pessoas. E depois mais 4.000. Ou seja, ele fez, na verdade, a água se transformar em vinho. Ele ressuscitou a filha de Lázaro, o filho da viúva de Naim, e Lázaro também. E ele também ressuscitou e vai ressuscitar todos nós. Oh, aleluia! E quando o Senhor, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oh, ele sabia, e ele estava perdoando. Aquele povo que na verdade tinha gritado: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, o nosso rei. E em seguida eles gritaram, chicotearam, esmurraram e disseram: crucifica-o, crucifica-o. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque mesmo assim, Deus operando de uma maneira tremenda, operando através dos seus discípulos, que após a sua ressurreição seriam apóstolos, eles curariam, como eles curaram um coxo ali na porta do templo, como eles iriam restaurar a vista de Saulo, como também eles fizeram a cura de Enéas, a ressurreição de Docas, e também, irmãos, a cegueira de Elimas, e também a cura de um coxo, uma jovem que foi liberta de demônios. Por não falar também na ressurreição de Eutico. Ou seja, e por também não nos lembrar que o próprio Paulo, ele foi liberto da morte por causa daquela cobra, daquela víbora que o havia picado na sua mão. Ou seja, por tudo isto, por todos esses sinais, por todas essas coisas, que quando ele partiu, ele deixou, ele mandou que assim fizesse em nome dele. Mas antes dessas coisas todas acontecerem, ele já estava perdoando, porque ele é Deus. Ele sabia que mesmo através de todos aqueles sinais, alguns iriam crer e outros não iriam crer. Você está entendendo? Oh, queridos, e o Senhor, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-os porque eles não sabem. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque eu os avisei. Eu os avisei das pestes, das guerras, da própria guerra natural, das guerras da ignorância humana, da iniquidade, da falta de amor. Perdoa-lhes, Pai, por causa da incredulidade, porque eles já sabiam que muitos iriam escarnecer o Evangelho, e sabiam também que no arrebatamento muitos não iriam subir. Oh, esse Deus é um Deus que conhece o passado, é o Deus que conhece o presente, é o Deus que conhece o futuro. E a essência de Deus é perdão. Foi por isso que ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque na verdade, ele sabia que ele morreria naquela cruz, mas que ele havia dito que ele ressuscitaria no terceiro dia, desfazendo definitivamente as obras de Satanás nas nossas vidas. Mas mesmo assim, ele clamou, ele orou, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque apesar, irmãos, de tanto pecado, de tanta incredulidade do mundo, o povo, na verdade, teria o perdão para todo aquele que viesse a crer nele. Ou seja, consequentemente, quando cresce, vencendo
ou seja, herdaria o reino de Deus e traria a vida eterna a muitos. E amados, quando a gente começa a compreender a essência desta palavra, desta oração, isto é muito mais abrangente do que tudo aquilo que nós pensamos. Porque na verdade, irmãos, quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por quê, irmãos? Porque ele já sabia que um dia ele iria encontrar uma igreja como esta, ele iria encontrar a nossa igreja, ou seja, dizendo que nós nele confiamos e que nada pode abalar a nossa fé. E eu quero te dizer, querido, querida, quando o Senhor ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque nós não sabemos o que fazemos, é porque ele também sabia da edificação dos milhares, milhões de cristãos que na verdade avançariam, prosseguiriam em seu nome, cheios do Espírito Santo e libertando a muitos pelo poder do seu nome. Você pode dar glória a Deus? E amados, isso aqui é tremendo, isso aqui é maravilhoso, quando nós alcançamos essa verdade. Porque quando ele disse lá na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ele estava dizendo também, porque ele sabia que eu e você glorificaríamos o nome do Pai nele, pois ele é santo, santo, e o Senhor, o nosso Cristo, o nosso Senhor, ó Deus, que nós podemos dizer hoje, glória a Deus pelo teu nome, glória a Deus pela tua vida. E quando ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sabe por quê, irmãos? Porque o único que se importa na verdade com as nossas dores, porque é Ele, somente Ele, que vai ressuscitar o que for preciso nas nossas vidas. É Ele o único que pode resolver, mudar e transformar tudo aquilo que está errado nas nossas vidas. Irmãos, me parece que nesta manhã nós precisamos fazer algumas considerações e compreendermos, na verdade, o peso a palavra, dessa palavra, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E se nós formos ser corretos, cada um de nós, com nós mesmos, nós chegaremos a uma conclusão: nós não sabemos o que fazemos. Não sabemos. Até pensamos que sabemos, mas nós não sabemos. E por causa disto, irmãos, é que nós não podemos nos esquecer. E o que nós não podemos nos esquecer, amados? O que é que nós não podemos nos esquecer? Que nós fazemos parte de uma geração, de um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Nós fazemos parte de um povo que tem, sim, queridos, uma recompensa que o Salvador nos concedeu, que o Salvador nos deu, através das suas dores que são
indescritíveis. Uma outra consideração que nós temos que fazer é que nós não fomos e não somos salvos pelos nossos méritos, porque nenhum de nós aqui merecíamos e merecemos nada. Mas nós fomos salvos pela infinita, pela maravilhosa, pela grandiosa, poderosa e indescritível graça de Deus. Porque esta palavra graça no original, você sabe qual é o sentido dela? Favor não merecido. Isto é graça de Deus. Então, amados, um dia todos nós chegamos até o Senhor Jesus Cristo, com uma carga que nenhum de nós podíamos suportar mais. E eu garanto que se nós parássemos esta ministração agora, e nós chamássemos aqui no altar cada irmão que está nos assistindo hoje, neste local, e perguntássemos a cada um de vocês: você se lembra do peso? Você se lembra de como você estava no dia em que você aceitou a Jesus Cristo? Provavelmente todos iriam dizer a mesma coisa. Eu já não suportava mais o peso da escravidão. A igreja pode dizer amém? Porque todos nós éramos escravos. Todos nós éramos e estávamos, melhor dizendo, destituídos da glória de Deus. E amados, que palavra poderosa é esta? Porque hoje, quem é que se sente livre aqui, liberto pelo Senhor Jesus? Levante a mão. Aí diga para o seu irmão assim: você sabe por que você se sente liberto? Porque um dia Jesus perdoou os seus pecados, perdoou os meus pecados, e é por isso que agora nós temos livre acesso à presença dele. Dá glória a Deus aí. Oh, queridos, amados, quando o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, você sabe o que ele estava dizendo também para nós? Chegou o dia, chegou o tempo da tua anistia. Você está com anistia. Eu fui anistiado, você foi anistiado. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Só recebe anistia quem está condenado. Eu queria que você agora pedisse a ajuda do Espírito Santo para falar isso para o teu irmão que está pertinho de você com todo amor. Diga para o seu irmão assim: eu e você estávamos condenados ao inferno, mas porque Jesus pronunciou esta palavra: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O jugo do inferno na minha vida, na sua vida,
foi quebrado, anulado. E agora, eu e você, meu irmão, temos livre acesso à presença de Deus. Oh, dá glória a Deus aí, amado. Quantas vezes nós lemos esse texto e muitas vezes nós não temos o alcance do perdão de Deus. Quem glorifica a Deus por ter sido perdoado? Diga amém. É bom ser perdoado, né? Não é bom? Mas aonde está o Espírito de Deus? Não está dentro de nós? Hein, amados? E se o Espírito de Deus está dentro de nós, eu posso dizer que o Espírito de perdão está dentro de nós. Glória! Glória! E se o Espírito de perdão está dentro de nós, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Ainda que a minha carne diga não, mas eu tenho dentro de mim um que é maior do que a minha carne. Você tem dentro de você um que é maior do que a sua carne. E esse maior, esse é o Deus Todo-Poderoso. O interessante, amados, é que muitas vezes nós não compreendemos, ou talvez não temos o verdadeiro alcance do que vem a ser o perdão. É muito bom sermos perdoados, mas melhor ainda é nós perdoarmos. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Quem está preso ou aprisionado debaixo do pecado, debaixo de um vício, ou seja do que for, ele não está escravo. Mas ele está escravo de quem? Do diabo. Irmãos, isso aqui é tremendo. Eu estava ministrando um dia desses a respeito do cuidado que nós temos que ter, porque a nossa luta, a minha luta, a sua luta, a nossa luta, a luta da igreja não deve ser contra a carne. Mas a nossa luta, e nem o sangue, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos dominadores nas regiões celestiais. Mas eu só posso lutar com eles conforme a palavra de Deus nos diz, sujeitando-nos a Deus. Podemos sim resistir ao diabo. E sabe o que acontece? Ele vai fugir de nós. Oh! Ele vai fugir. Ele foge. E sabe de uma coisa, amados? Isso aqui é tremendo. Quantas vezes nós olhamos para um irmão, olhamos para um que é o nosso semelhante, e nós só vemos a figura da pessoa que está agindo sob o domínio, sob o império das trevas. E aí nós começamos a ter ódio, rancor, brigamos, temos desavenças contra o nosso semelhante. E depois falamos que amamos a Deus.
Amados, foi por isso que Deus falou: Pai, perdoa-lhes, porque nós não sabemos o que fazemos. É inadmissível. Sabe, irmãos, às vezes o Espírito Santo é bom, sabe, quando Deus começa a dar revelação para a gente. O interessante que eu ministrei aqui foi quinta-feira agora, no nosso jejum pela manhã, de todas as quintas-feiras, sobre um personagem bíblico que muita gente não gosta. Eu ministrei sobre Judas Iscariotes. E quantas lições nós obtivemos e aprendemos com o próprio Espírito Santo de Deus. Mas, amados, aqui não é a casa de Deus. Todas as agências do reino de Deus, nós não podemos dizer que é a casa de Deus. Então, em toda a face da terra hoje, onde exista uma igreja evangélica, está sendo servido um banquete espiritual, não está sendo? Porque a palavra de Deus é um banquete, não é? Não é um banquete? E nós não estamos sentados à mesa? Quem é que está nos servindo este banquete? Não é o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo que está nos dando aqui hoje, nesta agência, o entendimento, porque Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque nós não sabemos o que fazemos? Não importa qual é o outro banquete, ou quais são os banquetes que estão sendo oferecidos em outras igrejas. É isso que essa que é a revelação para nós. Mas, irmãos, às vezes, nós temos o Senhor oferecendo um banquete na sua própria casa, e nós, como seus filhos, estamos sentados à mesa recebendo, mas temos contra aquele próprio irmão que está sentado conosco reservas. Ou quando ele não está aqui, ele está na nossa casa. Será que nós não estamos de alguma forma nos parecendo com Judas? Parece pesada essa palavra, mas essa palavra está vindo do trono da graça de Deus. Ninguém aqui ainda chegou à estatura do varão perfeito. Porque o dia que nós alcançarmos a estatura do varão perfeito, nós não podemos mais ficar neste mundo. E sabe, voltando para a cruz, existe aqui uma revelação poderosa para nós. O que foi que nós lemos aqui no texto que serviu como meditação? Foi Lucas 23, não foi? Eu li exatamente o versículo 32. Levaram também 2 criminosos para serem mortos por Jesus, com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, que é Gólgota, ali crucificaram Jesus, e junto com ele os 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Vamos até o Calvário aqui agora. Liga com Deus agora. Imagina que nós estamos agora saindo do Getsemane, visitando Jerusalém e chegando ali no Monte Calvário.
E quando nossos olhos se levantam para o Calvário hoje, o que nós vemos? Só o monte. Não existe mais cruz. O Calvário está vazio. Mas ainda que tivessem deixado as 3 cruzes, e perguntassem ali se sabiam aonde tinham enterrado os 2 criminosos, ou procurado, ou se nós procurássemos talvez, ou soubéssemos, através dos familiares, da descendência desses 2, e pudéssemos chegar talvez ao sepulcro aonde eles foram enterrados, e se os ossos deles tivessem sido preservados, nós iríamos encontrar os ossos, não iríamos? Sim ou não? Mas não adianta procurar nenhum vestígio. E se nós saíssemos agora do Calvário e fôssemos até o túmulo aonde Jesus foi crucificado, porque existe, nós só encontraríamos o túmulo vazio. E nós iríamos ler a seguinte frase: Ele não está mais aqui, ressuscitou. Sabe por quê, irmãos, que eu estou dizendo isso? Porque lá no Calvário, voltando lá um pouquinho, os 2 criminosos, eles estavam na mesma condenação. Todos 2. Porque cometeram crimes, mataram. Mas no grande momento, vamos dizer assim, se nós pudéssemos dizer que foi o momento mais, foi o ápice da crucificação, e que os evangelhos deixaram e deixam registrados para nós, talvez tendo que esticar um pouco a cabeça para olhar aonde estava o outro, porque Jesus foi crucificado no meio. Essa palavra no grego é mesite. Eu vou ministrar um dia sobre essa passagem, porque é tremenda. Mas ali Jesus estava no meio, como Jesus está no meio de todas as coisas. A própria história da humanidade foi dividida no meio, antes dele e depois dele. Mas o que aconteceu? Aquele homem, ele olha e diz assim: tu não temes a Deus, estando nós na própria condenação, porque nós merecemos estar aqui. Aquele homem, ele teve o privilégio de entender, minutos antes da sua morte, de ter ouvido as palavras que o Senhor, Ele disse:
Mas o texto é muito claro. Ele diz aqui: você não... Um dos criminosos estava incitando o Senhor. Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Mas Jesus, como uma ovelha muda, ele não respondeu. Jesus nos dá um ensinamento aqui. Jesus, ele não responde o pecador com palavras agressivas. O Senhor responde a nós pecadores com palavras de amor. Você pode dar glória a Deus aí? E aí o que aconteceu, amados, aqui? Preste atenção nisso, que isso aqui é fundamental para a tua vida agora. O outro disse assim: você não teme a Deus. Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa. Ele não estava dizendo que a condenação do Senhor Jesus era justa, mas ele estava dizendo: a nossa condenação é justa. A minha condenação, a sua condenação é justa. Mas o que foi que ele falou aqui? É por causa disso que nós merecemos o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas quando ele diz assim: mas ele mal nenhum fez. Poderia a Bíblia, o evangelista Lucas, ele poderia ter parado a sua narrativa, mas eu gosto muito do evangelho de Lucas. Sabe por quê? Porque Lucas é o médico amado, e Lucas, ele narra com detalhes aquilo que às vezes, em algumas passagens, os outros não narram com tanto detalhe. E aí Lucas percebe exatamente o que aquele outro homem, ele diz. Aí ele deixa de falar com aquele. A Bíblia não diz se ele era companheiro de crime ou não. Isso também não vem ao caso aqui agora. E aí ele vira-se para o Senhor Jesus e diz o seguinte: lembra de mim, aleluia, lembra de mim quando o Senhor vier como rei, na minha versão, mas na sua versão, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Oh, queridos, quando Jesus ouviu isto, o que foi que Jesus respondeu? Eu afirmo a você. Ele já justificou a palavra do pecador na cruz. Eu afirmo que isto é verdade. Porque Jesus encontrou nele o que, amados? O que Jesus encontrou naquele homem? Arrependimento. E é isso que o Senhor precisa encontrar na igreja do século 21, nas nossas igrejas, no tempo de hoje: arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. E aí, ele diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, irmãos, eu vou concluir essa mensagem agora dizendo algo para você. Façamos essas reflexões. Quando o Senhor, ele disse para nós: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Ou seja,
E quando nós compreendemos então a grandeza do perdão de Deus, a partir desse momento, eu afirmo a vocês que qualquer pessoa, por mais ruim, por mais perversa que possa ser, por mais pecadora ou suja que esteja, ela pode vir sim a Jesus e receber dele a total garantia que na verdade ela está liberta para todo sempre. Mas o Senhor precisa encontrar o arrependimento, porque o perdão só é válido quando o Senhor encontra o arrependimento. E nós só nos sentimos perdoados quando nós nos arrependemos mesmos. E a grande verdade, amados, para eu concluir esta mensagem com a ajuda do Espírito Santo nesta manhã, é esta. Estas duas palavras de Jesus na cruz no Gólgota, elas são capazes sim de transformar pobres pecadores, pecadores perdidos, imundos, sabem em quê? Em filhos de Deus, perdoados e felizes. E diante então desta palavra magnífica, diante de todo o profundo significado que estas palavras representam, nós podemos dizer e levantar as nossas mãos e dizer: estamos salvos hoje, mas não só hoje, para todo sempre. Aleluia, 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 aleluia. Você pode sim, querido, você pode sim, amada igreja, testemunhar e confessar que essas duas palavras, elas transformaram totalmente a sua vida. Porque quando Jesus declarou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, a sua luta, que parecia nunca chegar ao fim, ela chegou ao fim. Porque Jesus também lhe disse uma palavra: está consumado. Está consumada a nossa luta. Estão perdoados os nossos pecados. Mas hoje, com todo júbilo, com toda alegria no nosso coração, e essa alegria da salvação você não pode perder, amado. Essa essência lá do começo. Porque o que o diabo ele veio fazer? Ele não veio matar? Não veio matar? Ele não veio roubar? Ele não veio destruir? Mas Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para, aleluia, desfazer as obras do diabo. Então eu quero que você, meu irmão que está me ouvindo hoje, você que está me vendo hoje, meu querido, minha querida irmã que está aqui vendo e ouvindo esta mensagem, eu quero te dizer o seguinte: nós podemos com todo júbilo encher os nossos pulmões e falar: estamos perdoados. Você se sente perdoado? Diga assim: estamos perdoados.
E porque nós estamos amados, perdoados, nós podemos sim nos refugiar no Salvador. Ele sofreu por nós. Ele sangrou por nós. Aleluia. Ele lutou por nós. E é nele que nós encontramos a paz. Ele espera por nós. Ele está esperando por nós. A sua obra nesse mundo para salvar a humanidade foi consumada. Mas o seu Espírito continua a operar, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. A tarefa de Jesus neste mundo está cumprida, sim, porque a luta dele, que ficou registrada para nós, para que nós a reconhecêssemos, que foi o tributo que ele deixou para nós, ele tributou em nós a sua própria vida. E com isto, amados, agora o céu está aberto. Diga assim: agora o céu está aberto para mim. Você pode dar glória a Deus? Agora o céu está aberto para nós. E pelo fato do céu estar aberto para nós, é por tudo isso que Jesus disse para nós: Pai, perdoa-lhes. E foi através do perdão dele que nós verdadeiramente encontramos a resposta para tudo. Vamos orar para nós encerrarmos. Eu quero que você arrie a sua cabeça agora. Senhor, nós te somos gratos pelo entendimento, Senhor, que nos foi dado nesta manhã, dos princípios, desde o princípio até o final. Este perdão, ele foi tributado a nós. Muito antes mesmo de virmos a este mundo, tu já nos havia perdoado. Mas louvado seja o nome do Senhor. Porque, Senhor, nós não permitimos que o diabo enganasse a nossa mente. E nós compreendemos a tão maravilhosa, a tão grandiosa graça que nos foi concedida. Obrigado, Deus, pelas vidas que um dia, Senhor, nos ministrou a palavra que hoje vivemos esta vida através da tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que um dia nos encaminharam, nos indicaram que é na tua casa, porque assim diz a tua palavra, que mais vale um dia nos teus átrios, na tua casa, do que 1000 anos. E nós podemos compreender então a essência, Deus, de que, Senhor, tu és aquele que está sempre pronto para perdoar. Mas, Deus, eu quero te pedir nesta manhã que tu liberes para nós uma unção tão poderosa, que nós sejamos capazes de nos perdoar a nós mesmos, os nossos semelhantes, com o mesmo amor que tu nos perdoa. Porque quando nós assim o fazemos, nós liberamos a pessoa da prisão. Não deixa, Senhor, que nós sejamos carcereiros, que temos muitas vezes a chave da prisão dos outros, mas que, compreendendo, Deus, esta palavra, possamos, Deus, abrir as portas das cadeias, que muitas vezes nós mesmos aprisionamos as pessoas,
Então, Deus, eu quero te pedir que toda a tua igreja agora receba esta unção. Receba esta unção para perdoar aquele que feriu mais, aquele que maltratou mais. Pai, porque se assim o fizermos, nós estaremos cumprindo a tua palavra. Porque um dia, Deus, te foi feita esta pergunta, Senhor: quantas vezes nós teríamos que perdoar? E tu dissestes que não era somente 7 vezes, mas teríamos que perdoar 70 vezes 7. E se fosse necessário que fizéssemos isto, na verdade, todos os dias. Então, Deus, nos perdoa, porque nós não tínhamos esse alcance, ou se tínhamos, nós deixávamos a nossa carne falar mais alto. Mas eu sei, Senhor, que esta palavra, eu sei que esta oração, Senhor, está alcançando, Senhor, a muitos aqui, e vai alcançar a muitos, ó Deus, porque a essência do perdão é aquilo que nos dá livre acesso à tua grande e poderosa presença. Ajuda o teu povo, ajuda esta vida que não consegue perdoar, e dá-nos graça sobre graça, poder sobre poder. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus abençoe você.